Quem são os mentores em nossa vida? Como eles atuam? Como a gente percebe claramente o trabalho deles em nossa vida, ainda que a gente não os conheça? Você está com Patrícia e Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do Templo Jubi Romper. E aí, Paty, vamos falar sobre algo que é muito importante, né? E trazendo esse tema, vale lembrar que nós vamos falar hoje também do filme do Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar em relação aos mentores em nossa vida, né, Beth? Exatamente. Esse é um combo, né? Na verdade, a gente está fazendo aqui um podcast desses abertos que a gente faz toda semana, um podcast bônus, né? Aí para a gente poder falar sobre o filme que está em cartaz e que chegou agora, para trazer um pouco de consciência. E ao mesmo tempo a gente está abrindo uma linha editorial que vai constar lá para o pessoal que faz parte da comunidade, aonde nós vamos dar dicas. Essa comunidade séries, é um membro, né? Que é o membro. Para quem é membro da nossa comunidade, porque a gente vai ter, é importante falar, né? Porque nós vamos ter essa parte para quem quer realmente se aprofundar, né? A gente entende que quem está aqui vendo todo o vídeo que a gente coloca toda semana gratuitamente, são pessoas que querem aprender sobre a Umbanda, entenderem um pouco mais, mas tem aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, querem estudar um pouco mais. Por isso, curta, compartilhe, comente e seja membro. Vem mais estruturado. Porque aí a gente vai trazer um pouco mais a interpretação. Porque é como a Beth fala, né? A interpretação é o bem... como é que você fala? É o problema e a solução do mundo. É o problema e a solução do mundo. Porque realmente, se a gente não souber fazer uma boa interpretação das coisas que acontecem na nossa vida, a gente passa por muitos anos de maneira equivocada. Sim. Sofre sem necessidade. Sofre sem necessidade. Escolhe coisas que não precisava escolher e assim vai. E a gente passa muitas coisas na vida que a gente talvez não precisasse passar. O Pai Joaquim, meu preto velho, ele fala muito isso. Tem coisas que realmente nós precisamos passar, mas existem coisas que a gente ou pula as etapas ou retarda as etapas. Exatamente. Ou se desvia, né? Como na diz verdade, o filme, acho que quem pula as etapas para acelerar, de certa forma, acaba retardando, né? Então tem coisa que a gente passa que a gente realmente não deveria. E por uma má interpretação, ou até por crença, a gente acredita que eu tenho que passar o que eu preciso passar. Não é bem assim. Então existem muitas coisas que na vida a gente precisa aprender a desmistificar. A gente precisa trazer outros ingredientes para aquilo que a gente conhece, para poder ajudar a enriquecer o nosso repertório de vida, né? Vai ter um vídeo que eu vou te dar um spoiler do tema aqui. Vozes e intuições, como lidar com isso. Só que nós fizemos a gravação na sexta, depois da nossa gira, ou foi antes, não lembro agora. Não, foi no sábado, na verdade. Foi no sábado, no mesmo sábado. E no dia seguinte, que foi no domingo, nós fomos ver o filme Os Mensageiros, Nosso Lar 2. Cara, imagina, eu deveria ter levado uma prancheta, muitos insights, muitas coisas. E também muitas coisas que parecia que eles tinham ouvido nosso podcast. Exatamente. É claro que a gente sabe que não foi isso, o filme tá gravado há muito tempo, foi gravado por um período longo, mas é muito engraçado porque ali é retratado tudo que a gente traz no podcast. Exato. Lembrando que ali é uma obra de Chico Xavier, né? E do Chico Xavier junto com o... Tô tentando lembrar, acho que é o Emmanuel. Não lembro. Não é Emmanuel. Calma, nossa, a gente assistiu o filme ontem. Calma aí. É do Chico Xavier com André Luiz. Com André Luiz. Então, assim... É baseado em fatos reais, tudo né? que a gente falou nos Vozes, né, e Intuições Como Lidar, ele tá muito, muito baseado em cima do que nós assistimos no filme. Claro, por quê? Porque a espiritualidade, ela é única na sua totalidade, até porque Deus é um só. E o que Deus faz, né? Manda quem? Os mensageiros, porque faz total sentido. Né? Ele não consegue, por mais que ele seja onipotente, né? Ele não consegue atender ali na sua demanda a cada um de nós. Então, ele é tão rico na sua infinita, né, sabedoria, que ele manda os guardiões para nos ajudar, os mensageiros para nos ajudar. Por isso que eu falo, toda vez que eu fecho ou abro uma gira, a gente fala muito isso, né? Não tem ninguém pagão nessa vida. Você não veio para cá sozinho. E muito do que... Olha, até me arrepia de falar, porque muito do que as entidades nos falam, né? Tudo que a gente aprende com eles está muito atrelado, muito alinhado com esse filme e que estava alinhado com esse vídeo que nós fizemos aí do Vozes e Intuição e Como Lidar. Então a gente falou o seguinte, não, Beth, vamos pular, né? Então a gente vai pular
E por isso que você tá vendo esse vídeo hoje. E o próximo sábado vai ser esse que nós já fizemos aí antes de assistir o filme. É porque também é uma chance de quem quiser se interessar, assistir o filme enquanto ele ainda tá em cartaz. Enquanto ele tá em cartaz. Então a gente tá até acelerando o processo aí, realmente. Agora, não vou dizer a vocês... Primeiro a gente não vai ficar dando spoiler do filme, né? Não tem como não dar, mas a gente vai dar poucos, total, né? pouco, vamos colocar. Não teve como não chorar. Eu chorei várias vezes no filme, porque, bom, eu me vi muito em alguns momentos ali. Eu acho que todos nós, o elenco é curto, né? Não é pequeno, não é um elenco gigantesco, mas é um elenco rico. Acho que a gente pode dizer assim. Bom, antes de você falar sobre isso, 2 coisas importantes aqui que a gente precisa pontuar. Que a gente olhou com uma crítica, né? Acaba sendo uma crítica boa, vamos dizer assim. Primeiro, a questão de quantas pessoas estavam assistindo o filme. Na estreia até que foi um grupo grande, porque tem muitos relatos de que na estreia estava bem cheio. Mas... A gente ia no sábado, depois das gravações, a gente estava cansado, a gente deixou para ir no domingo. Tinha muitas cadeiras vagas no sábado, quando a gente olhou pela internet. Quando foi no domingo, pouquíssimas pessoas, acho que não tinha nem 20 pessoas no cinema, muitas cadeiras vazias. Porque, e aí a gente pensa, né, o porquê? Primeiro porque... tem como diz o Caveira, né, o Exu da Pati, as distrações do mundo. Então, se eu posso ouvir uma coisa que vai me fazer, né, pensar sobre a minha vida, sobre minhas escolhas, sobre o que eu estou fazendo aqui, e vou ver um filme, sei lá, o Velozes e Furiosos, enfim, estou chutando aqui porque eu não sei que outros filmes estão em cartaz, porque a gente foi com esse foco, acaba tendo muitas tentações que te tiram de coisas que poderiam te ajudar. Tem filmes que ficam dias e dias, né, de comédias e tal, dias e dias e dias por fila cheia em vários cinemas. Exatamente. Assim. E fora isso, a gente também sabe que existe ali os irmãozinhos sem luz que também te ajudam, né? Não, você foi ver aquele filme? Não, vai ver aquele outro ali, ó, mais legal. Por quê? Para que você vai ter consciência e se cuidar e depois, de repente, você deixar de alimentar aquele que está sendo alimentado por você porque você, né, foi despertado ali por um insight ou por uma cena ou por uma situação. Outra coisa importante também é se dizer sobre o filme, né? Infelizmente, o patrocínio é muito menor do que um filme comum, tanto que eles demoraram bastante para poder colocar no ar. E a gente viu uma entrevista, né, do produtor, do diretor, é realmente muito complicado, do diretor, na verdade, né? É o diretor. Fazer filmes assim, a gente tem pouquíssimos filmes assim, e isso ajuda muito, porque nós somos seres visuais. Aí agora eu tô falando da área da você pega da Umbanda, né? A própria Umbanda não tem tanta coisa, tem um documentário que é feito na própria casa ali, mas tem pouquíssimas coisas. Exatamente. Por quê? Porque não tem patrocínio, depende muito é igual aos terreiros de Umbanda, né? Se o dirigente não for lá e pôr do bolso para pagar um aluguel, para pagar uma água, uma luz, dificilmente você vai ter pessoas que falem, ó, vem cá, eu vou te pagar a luz desse mês, eu vou dar o aluguel desse mês. Então, é uma coisa muito... acaba sendo muito pessoal, né? A pessoa que quer fazer tem que buscar. Então, quer dizer, teve muito menos patrocínio que um filme comumente tem, o que dificulta fazer um cenário mais elaborado, ter um elenco maior. Então, isso tudo limita. E, de certa forma, a gente sabe que existem também as forças que não querem que esses filmes sejam divulgados, né? Existe toda uma cúpula de espíritos que trabalham justamente para tudo aquilo que vai fazer a gente ter consciências e aprender, não acontecer, ou acontecer com muita dificuldade para que as pessoas desistam, para que as pessoas esmoreçam e tudo mais. A própria entrevista, ele fala, já deixa você falar. Não, pode ir, que aí eu já entro no... Na própria entrevista, ele fala que eles tiveram vários fenômenos, inclusive visitas de espíritos que não tinham luz ali, que estavam ali para atrapalhar. Então, eles tiveram portas batendo, e a gente sabe muito bem o que é isso, né, Paty? A gente já chegou a gravar podcast aqui, com tá tudo fechado, porque a gente fecha por causa dos sons externos, e taça batendo como se tivesse vento, uma ventania enorme, né, no espaço que a gente estava. Então, a gente já passou por alguns fenômenos, e a gente entende muito bem quando ele fala que ele teve essas dificuldades, que eles passaram por questões, que aconteceram fenômenos. Por quê? Porque tudo aquilo que vai fazer a gente olhar de uma forma correta para a vida e de repente mudar atitudes, vai ter alguém ali impedindo ou de alguma forma tentando impedir para que as coisas não aconteçam. Então vale essa observação, né? Quantidade de pessoas assistindo. E até no dia, inclusive ontem, nós mandamos um vídeo para os nossos médiums, né? Falando sobre o filme, eu com aquela cara inchada, tá chorando, enfim.
Detalhes à parte. Detalhes à parte. É porque cada vez que a gente está perto dessas verdades... Assim, a gente divide, a gente compartilha bastante. A gente compartilha. E a gente vê o quanto a gente é pequeno. Por isso que eu falo sempre que eu me sinto uma meia-formiga, né? Acho até que é grande uma meia-formiga, em virtude de tanta grandiosidade, de um amor infinito que tem os nossos mensageiros, os nossos guardiões, os nossos guias, as nossas entidades, como você queira chamar. Então a gente mandou um vídeo para eles até falando, né? Falou, olha, querendo ou não, apesar de ser religiões diferentes, que pra gente, a Umbanda ela respeita exatamente todas, desde que você pregue o amor, assistam até no cinema para dar também, porque o filme só é brasileiro, né? Ele ainda não tem ainda know-how, grana, né? Budget, orçamento de chegar fora, né? Então, ele só é aqui. A gente sabe, infelizmente, que tem a pirataria, que infelizmente tem. Então, quanto mais assistir o cinema, né? É bacana, a gente consegue ajudar né? Esses irmãos que vêm, porque o kardecismo ele tem uma palavra linda, vem muito de encontro com o que a Umbanda também fala. Muitos irmãos da Umbanda também já passaram pelo Kardec, ensinam muitas coisas ali, né? Estão junto. E eu acho que é isso, acho que para falar de evolução, de crescimento, acho que todo mundo tá afunilando ali, o Deus um só, vai tudo pro mesmo lugar. Agora, sem mais delongas, eu não conversei com a Beth sobre o filme no sentido de a gente trocar várias ideias, insights e tudo mais. E deixamos para fazer isso agora. E aí eu pergunto, o que ficou desse filme para você? Já que a gente vai trazer esse ponto aqui de os mensageiros, os guardiões, quem são, né? Os pretos velhos, os caboclos, não ele na sua falange, mas assim, quem são esses amigos espirituais na nossa vida? O que ficou de insight para você ontem, assim? Eu acho que você começou já até falando, né? Essa parte importante que a gente vai fazer lá nessa nova linha editorial aí na comunidade para os membros. Às vezes a gente tem que traduzir e interpretar. O filme ele tem uma base kardecista, porque ele foi escrito por uma pessoa kardecista, né? E por espíritos pela codificação de Kardec. Né? E por espíritos que trabalhavam pelo Kardec. Mas a gente consegue ver isso na Umbanda facilmente. Por quê? Porque só muda a roupagem, né? Como a gente já disse aqui, as entidades, na verdade, os nossos guardiões, nossos protetores, os nossos mentores, e aí use o nome que vocês quiserem, né? Meu anjo da guarda, meu protetor, meu guardião, enfim. Eles Espírito Santo. Cada religião vai usar o seu nome. Na verdade, nada mais são do que aqueles que vêm nos ajudar. Os mensageiros mesmo, né? Acho que a palavra isso. Eles vêm nos ajudar a seguir o nosso caminho, eles vêm nos ajudar a não perder, né, eles começam falando justamente isso no filme, né? A maioria dos projetos, eles chamam a nossa vida de projetos, né? Então, a maioria dos projetos são fracassados. A gente chega na Terra, a gente se distrai com as coisas que fazem bem pro ego, pra vaidade, pra sua felicidade momentânea. Não, mas assim, sim, que aí você tá falando do filme em si, assim, tipo, você tá meio que interpretando, mas eu queria saber você, o que ficou pra você? Pra mim ficou 1 milhão de coisas. Eu acho que para mim ele serviu como uma representação daquilo que eu já tinha recebido como mensagem, né? Aquilo que eu já tinha aprendido com as entidades, ou até mesmo com a convivência na religião, com o observar da vida das pessoas. Tá, mas ainda trabalhando com Umbanda, você tinha consciência da grandiosidade do teu trabalho como médium numa casa, por exemplo? Em algum momento? Olha, não vou dizer grandiosidade, que é mas a importância... diferente hoje de como você é dirigente. Sim, então, vamos separar. Então, vamos falar. Você como médium ali atendendo as pessoas numa casa que já acontecia. Você fazia ideia? Porque como dirigente... Sim. Aí eu acho que é outro ponto que a gente vai falar também mais. Será que a gente tinha essa noção assim? Olha, eu acho que, na verdade, para mim eu sempre tive. Eu sempre tive um excesso de responsabilidade, tanto que eu demorei muito para querer o atendimento. Na verdade, eu dizia que quando meu pai de santo fosse me dar ordem de atendimento, eu ia dizer para ele, muito obrigada, eu agradeço, mas não quero. Porque eu sempre tive noção da responsabilidade que a gente tem. Tudo bem que é aquilo que você fala, né? Às vezes a gente pensa que a gente está pegando uma responsabilidade extra, que vai ser aquele outro mundo, e na verdade você meio que já assume aquela responsabilidade, né? Eu, por ter muitos anos de religião, eu por já ter passado na época, eu já tinha sido cambono de médiuns feitos, médiuns gabaritados, enfim. Muita gente já me procurava, antes mesmo de eu estar no atendimento,
atendimento, para pedir ajuda, como eu faço tal trabalho, como eu faço tal assentamento. Então, meio que eu já tinha uma responsabilidade de falar com consciência. Quando não sabia, falava, vou buscar com as fontes seguras que eu conheço e trago. Então, eu já tinha um pouco disso. Então, quando eu fui para o atendimento, não mudou muito. Então, para mim, em especial, foi só uma forma de ver aquilo que eu acredito representada ali. Então, mas é que as pessoas elas vão te buscar por vários motivos. Pela postura que você tem, né? Porque isso tudo é observável. É observável por quem quer o teu bem, quer o teu mal, por quem quer estar próximo. Tem pessoas que trazem esse lado mais acolhedor. Você traz esse lado mais acolhedor. Mas aí eu digo de responsabilidade, ó. Eu vou dizer, por exemplo... Então, mas é que eu já tinha, né? Depois do atendimento... Então, mas ó, vamos lá. O excesso de responsabilidade. Vamos pegar esse exemplo aí. Você falou excesso de responsabilidade. Eu conheci 1 milhão de médiuns nessa casa aí, que a gente veio da mesma casa, né? Eu não fiquei os anos que a Beth ficou, mas a gente se conheceu lá. Que falava assim, eu não quero ir para atendimento. Não, eu não... Nossa, se um dia for para atendimento... eu não me sinto preparada para atendimento. Nessa hora, eu penso que a pessoa não entendeu esse projeto de vida dela. O que ela de fato veio fazer. A gente fica brigando demais com isso. Eu não vou. Quando a gente fica repetindo não vou, a gente não para pra pensar assim, ó. Será que em algum momento eu escolhi e tá dentro do... Porque, veja, eu vou resumir melhor. Quando você faz um trabalho espiritual, você não tá só. Então, os seus amigos espirituais, os seus mentores, os seus guardiões, eles precisam que você entre em campo para eles te ajudarem a se ajudar e ajudar o maior número de pessoas. Por quê? Esse filme fica claro. Esse filme ele demonstra claramente a vaidade, o ego, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas inseguranças, claramente, visivelmente, o nosso egoísmo. Tudo isso é o que está em torno de nós seres humanos, independentemente de religião, até para aqueles que não têm religião. Então, trazendo um pouco aqui essa reflexão no sentido de... inclusive, tem médiums que já receberam ordem de atendimento nessa casa que nós vimos e não querem atender. Aí, quando você se depara com um filme que vocês vão ver, ou vocês já viram, aí você se depara com... putz, eu escolhi isso, cara, e de repente eu tô aqui negligenciando por um egoísmo. Patrícia, mas a pessoa tem medo, por isso que ela não quer. Ela tem excesso de responsabilidade. Não, excesso de responsabilidade, mas é falta de... Pode ser, não tô dizendo que é. Pode ser também uma falta de confiança. Porque se você sabe que você tem os seus mentores, seus guias, se você tem o entendimento de que você tem ali todo um corpo espiritual te ajudando, você dando esse passo, você sabe que você não tá só. Mas é um egoísmo a gente pensar, não, mas aí eu não tenho responsabilidade. Ou, não, mas aqui eu não tenho tempo. Esse também é visível. Não. Ou se não, é o que acontece também, que eu já vi, não é comum, mas acontece. A cambona é mulher do médium atendente. Então, ela não quer deixar o marido e não quer ser médium atendente porque ela não quer deixar de ser cambona dele, porque gosta das entidades, ou porque também pode ter ciúmes. Isso é um egoísmo. Porque o filme demonstra claramente o seguinte: quem disse que ela não era a pessoa para ser preparada e ser atendente junto com ele, e os dois juntos seguiram um rumo, mesmo naquela casa que ele já atuou? Eu vou expandir um pouco. Não que a pessoa tenha que. Não, sim, mas é uma interpretação que eu tenho sobre... Aí falando do egoísmo, da vaidade. Assim como tem aquele médium que quer ser, né? A gente tem duas polaridades aí. A gente tem aquele que tem muita responsabilidade, acaba não aceitando o atendimento, porque ele não se acha capaz, aí é uma insegurança, e de certa forma é um egoísmo, porque ele não tá pensando num bem maior, não tá pensando no que ele pode ajudar as pessoas, então ele tá pensando no problema dele, ele tá pensando só, eu não vou, eu não tenho coragem, eu não sou isso, eu não sou aquilo, e ele acaba não indo, ele acaba não fazendo. E vocês que me acompanham aqui, né, nos acompanham aqui há muito tempo, já sabem que eu falo direto que tem pessoas com 70, com 80 anos que se arrependem de não terem feito o trabalho, por alguma razão. Então, hoje a gente também joga um alerta para que a gente não acumule essas frustrações, como diz o Caveira. Então, a gente tem esse ponto, essas pessoas que não querem por excesso ou por medo, e tem as pessoas que querem muito
por vaidade. E isso vai estar no filme também. Na verdade, aí eu vou entrar nesse outro ponto. Eu penso que, na verdade, nem todo mundo é para ser atendente. Para isso que precisa ter as outras funções. Eu penso que para você, por mais que você tenha na sua missão, porque eu vi muito isso, né? 30 anos numa casa me deu com muitos médiums. Tem casas que são pequenas, então você tem um grupo menor para avaliar, né? Esses dias a gente estava conversando sobre isso. A minha experiência com muitos, e pode colocar muitos, porque cada gira era um grupo muito grande e trabalhar nos trabalhos sociais me fez ter contato com praticamente todos da casa, me fez perceber isso, né? Então, assim, os médiums, às vezes, eles não querem ir para o atendimento por consciência. Não é apenas por vaidade ou por preocupação. Não estou dizendo de frequentar a Umbanda, de ajudar o trabalho, porque ali mesmo eles retratam o trabalho de uma forma simples. Um servir uma sopa, um ajudar no processo de quem tá ali trabalhando com a mediunidade que tem. Porque ele na verdade, o filme ele foca muito nessa parte, ele focou muito nessa parte social, né? Não se mostrou um trabalho em si, né? Não, ele até mostra uma parte, né, pequena, mas mostra do trabalho ali sendo feito da carta, da psicografia, dos médiuns trabalhando ali pelo pessoal que está buscando uma palavra, mas a questão é que nem todas as pessoas têm essa afinidade, às vezes até tem, mas não está preparada ainda. Às vezes a insegurança da pessoa de ir para o atendimento é porque, justamente pela questão da responsabilidade, porque isso o filme também traz. Porque depois você vai pagar por aquilo que você tiver feito, pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento, pela sua vaidade, pelo mas seu é que ego. o excesso de responsabilidade, concordo com você. Né? Então tem pessoas que não querem por isso. Mas o excesso eu não me sinto seguro com o que eu sei. Eu acho que eu não sei o suficiente para ajudar. Então, que eu posso atrapalhar. E quantas não são as pessoas que nós já conhecemos assim, que tem esse excesso de responsabilidade e não faz, e não ajuda? Sim, mas eu conheço muitos, né? Em contraponto, eu conheço muitos que eu não quero ir para o atendimento, porque eu acho que eu não tenho conhecimento para não prejudicar ninguém. Mas eu tô aqui como cambono. Mas, Beth, eu vou avançar. Eu vou avançar assim, ó. Às vezes não é só o atendimento. Eu tô trazendo o atendimento como um exemplo. A pessoa, às vezes, ela não entra dentro, né? Ela não adentra, né? Vamos colocar assim. Ela não adentra dentro daquela sociedade, dentro daquela comunidade, seja ela de qual religião for, mas vamos falar da Umbanda aqui, quantos a gente não conheceram. Eu não vou entrar porque eu não quero esse excesso de responsabilidade. É claro que eu tenho uma vida muito agitada, muitos compromissos, não consigo estar aqui toda semana. Tá entendendo? O atendimento, eu tô dando um exemplo do atendimento, mas às vezes a pessoa ela não quer entrar na Umbanda, ou às vezes ela não quer entrar pra cambonear, ou às vezes ela não quer entrar pra ajudar. Seja como for. E ela não percebe a pessoa. Então, esse é o ponto que eu acho que pra mim que foi tocante. Você não entende que cada casa, cada núcleo tem uma razão de existir e que existe uma egrégora. Nossa, gente, olha, foi tanto insight. Você lembra, eu já te contei isso. No dia que eu fiz uma visita que eu fui conhecer na época o templo lá, o centro do Rubi Saraceni, muitos anos atrás, que fica ali no Belém. E já era grande, né? Sempre foi, não sei hoje, muita coisa mudou depois da pandemia, muito terreno mudou, foi para menor, outro para maior, outro fechou, enfim. A maioria mudaram, né? Porque era muito grande, enfim. A fila dobrava, assim, a fila dobrava a esquina, e eu tinha uma das visões mais lindas que eu podia ter. Uma egrégora de espíritos formados do lado de fora, dando todo o suporte para as pessoas. Beth, foi a coisa mais linda de se ver. Você, às vezes, quando está incorporada nas suas entidades, que quando a gente está ali com os médios, nos atendimentos, eles permitem que você veja algumas coisas. Cara, não tem... É um presente de verdade, nada no mundo te preenche isso. É lindo de ver. Então, quando eu vi isso, me deu um estalo aquele dia. Eu falei, uau, caramba, meu. Que trabalho, né? Como existe todo um trabalho, toda uma equipe por trás de nós. Sim. Por trás do nosso preto velho, por trás dos nossos Exus, né? As pessoas acham que numa casa só é o assentamento. Meu Deus, não é só o assentamento. Sim. O assentamento é um ponto fixo de energia ali na Terra que a gente precisa, naquele ambiente, papapá. Mas existe uma coisa muito maior do que tudo isso. Existe sempre os espíritos dando suporte, né? E aí quando a gente fala assim, eu não vou, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho condições, porque não dá. E a gente não... E é tão louco, Beth, porque ao mesmo tempo que as pessoas não querem ajudar, porque não tem tempo, porque não tem, sei lá...
Porque a agenda é cheia. Porque a agenda é cheia, porque acha que a vida social é maior. E ao mesmo tempo que ela tem esse pensamento, às vezes ela fica com aquele coração vazio, que um dos médiuns sente isso. Né? Aquela coisa que por mais que você faça na vida, que você se divirta, que você viva, você tem um vazio que você não sabe de onde vem. E por quê? Porque nós podemos claramente... Mas é que às vezes você se distrai estar... tanto que você não consegue nem perceber esse vazio, né? Você não percebe. Quando você deita a cabeça no travesseiro, sim. Ou ele vai vir quando você chega na velhice, que é o que acontece com um dos personagens. Que é o que acontece, exatamente. Que aí quando chega no momento que você não tem mais tanto amigo, não tem mais tanto pro compromisso, os amigos já tá com uma outra vibe, ou já tá velho demais para conseguir acompanhar. E aí, aí você começa a falar, aí é onde você pode perceber que é muito engraçado. Infelizmente... Eu me empolgo pra falar que assim... Infelizmente é triste, mas existe muitas pessoas que ajudam na Umbanda e no Candomblé com uma idade mais avançada. No Kardec também, na igreja também. É difícil você ver jovens, pessoas novas. Por quê? Porque as pessoas realmente vão ali, usando até parafraseando Caveira, vão ali nas ilusões, nas distrações. E tudo é muito mais importante. E quando você vai ter essa consciência, você já tá mais idoso, já tá com uma idade mais avançada. Não que isso seja um problema, porque nunca é tarde, mas olha quanta coisa você deixou de fazer, ou até fez para acumular ali para seu karma, né? Eu vou expressar uma opinião minha pessoal, que eu sempre tive, isso foi uma coisa que E quem são meus amigos de muitos anos já me conhecem. Eu já, há muitos anos atrás, eu me relacionei com uma pessoa que era do Candomblé. E tive uma oportunidade de conhecer o Candomblé raiz, né? Essa senhora, ela já falecida, mas eu nunca me envolvi com o Candomblé, mas era porque eu ia de vez em quando, porque você se relaciona com uma pessoa, né? Então você tá ali e alguma coisa você vê. E eu era sempre fui muito observadora. E eu observava a postura das pessoas em relação àquilo que elas viviam. Porque eu sou muito assim, que propósito tem isso que você tá fazendo? Né? E pra onde que isso que você tá fazendo vai te levar? Eu sempre tive isso comigo. E eu vi, assim, os irmãos, né, de santo, uns falando mal dos outros. Pessoas até querendo que a mãe do santo morresse pra pegar o lugar. E preocupado com o cargo, quem é que vai ficar na hierarquia, e as roupas mais caras, os sapatos mais lindos e tal. E tinha umas posturas também na ritualística que era de muito interesse, ou seja, só pra ganhar. Uma coisa que eu não percebia, mais uma vez, né? Aqui são opiniões e a gente não quer comentários de ódio ou de qualquer outra coisa que possa... Não é a nossa intenção. Não é a nossa intenção, mas a gente tá aqui trabalhando a cabeça, interpretando, vamos pensar, eu acho que é esse que é o ponto. Pensar em como a gente tá usando dessa religião que nós escolhemos, porque o problema não tá na religião, mas é no homem que cultua, né? Como interpreta, que é o que a Beth fala muito aqui. E aí eu digo o seguinte, eu indagava isso pra essa pessoa. Eu falava assim, cara, quando é que vocês não trabalham reforma íntima? Não tem um trabalho de comportamento, de transformação? Vocês só pensam no orixá? É orixá? O que eu vou dar de comida pro meu orixá? O que eu vou dar de roupa pro meu orixá? É orixá o tempo todo? Então, assim, era uma indagação forte minha. E ninguém sabia me responder. É todo candomblé que é assim? Não sei, eu tô falando desde que eu conheci, né? Agora... Na Umbanda também não é diferente. Por isso que eu tô falando que a opinião é pessoal. O que eu via em algumas Umbandas? Não existia um estudo. Muitos só pegavam um pouco ali do que aprendia com as entidades e não ampliava mais esse leque. Mas eu já cheguei a ouvir assim... Patrícia, desculpa, mas eu aprendo com a minha entidade, você me diz com a minha entidade, eu também aprendo muito com a minha entidade, mas meu próprio Exu fala... Busque na leitura também. Busque o entendimento. Busque o esclarecimento. Não é só o esclarecimento, como ele fala que não é vocês... Porque ele também fala assim. Vocês às vezes leem tanto... Ele tem um termo. Vocês ficam naquelas telas azuis, ficam tanto naquelas letrinhas nos livros, mas não aplicam também o que aprendem. Então nem é você... ficar o tempo todo lendo, estudando e não praticar, mas também não é ler nada e não praticar nada e ficar só em cima dessas entidades. Afinal de contas, as suas entidades, os seus mensageiros, os seus guardiões vão usar daquilo que você tem de inteligência. Então, os nossos amigos espirituais, eles estão com a gente, porque todos nós aqui, independentemente de qualquer coisa, temos uma missão. A primeira delas, visivelmente,
é nos ajudar para ajudar. Isso, inclusive, o filme fala muito. Exatamente. E assim, agora pegando até fazendo um adendo aí da sua fala, eu sou uma pessoa que eu leio, mas eu faço a recomendação da leitura ser feita com criticidade. Né? Isso serve para todos os estudos. Mesmo que a gente fala que... E se for para ler também qualquer coisa, enfim. Eu sou professora, né? E eu falo isso para os meus alunos. Às vezes eu faço umas pegadinhas de colocar coisa errada para eles questionarem. Quando eles não questionam, eu falo, tá vendo? Não é porque eu sou professora que eu não erro. Vocês precisam aprender a ser críticos e olhar para que tudo aquilo que te passem, não importa qual a autoridade que a pessoa tenha, você precisa olhar com criticidade, porque ninguém aqui é infalível. Nenhuma pessoa, por mais autoridade que ela tenha, ela é perfeita. Ela não tem possibilidade de estar num dia ruim, de fazer uma interpretação numa energia ruim. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, ler é legal, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar, mas sempre com um olhar crítico isso aqui tem um pouco da visão de quem escreveu. Isso aqui tem coisas úteis, porque assim, nada é totalmente inutilizável, né? Eu tenho uma crítica à Bíblia, uma questão pessoal minha, porque foi um homem que escreveu. E, inevitavelmente, quando você coloca a sua mão, você não tem como tirar um pouquinho da sua opinião, da sua forma de ver. Mas isso não me faz condenar a Bíblia toda. Ela tem várias mensagens que ajudam a gente a pensar no espírito, pensar numa boa escolha, pensar na evolução. Eu acho que nada a gente pode desprezar totalmente, né? Eu acho que de tudo a gente tira uma utilidade. Então, às vezes alguém pergunta para mim, você me indica um livro? Eu gosto muito de livro psicografado porque geralmente é de alguém que tem essa responsabilidade, de um espírito que já encarnou, que sabe que o que ele está colocando ali vai ser lido às vezes por pessoas sem criticidade, que vai seguir ali como se fosse uma regra. Mas quando é um escritor vivo, encarnado, eu sempre tenho esse cuidado de entender que ali tem uma pessoa escrevendo. Assim como quando você vai fazer um curso, a gente fez teologia. Quando a gente fez teologia, tinha coisas que o professor que é gabaritado, que tem uma história na Umbanda, que tem uma história na religião e que tem todo o seu conhecimento, não desprezo isso, né? Tem uma biblioteca invejável de livros lidos e tudo mais, mas que tem a sua visão ali junto. E tem coisa que ele trazia que eu discordava, porque a minha experiência prática pesava mais. Porque quando você tem experiência prática, por isso que a gente fala muito... O que desabona o que ele fala dentro da experiência dele, não né? Tira a qualidade... E nem a sua que viveu na prática. A gente tem que saber separar. Ele agregou muita coisa, mas teve muita coisa teve algumas coisas que ele trouxe que não era 100% ali o que eu acreditava. Que eu acho assim, o excesso de leitura, como tem pessoas que têm excesso de leitura, tem gente que tem excesso de informações e acaba não tendo conhecimento porque não pratica, ou por insegurança, ou porque fica praticando apenas as experiências alheias e não coloca na prática o que você realmente aprendeu. E quem escreveu numa época que determinadas coisas nem tinham ainda sido reveladas ou vividas, escreveu dentro da sua visão, que também eu nunca parto do princípio da pessoa que quer fazer maldade, disseminar informação errada ou fazer as pessoas fazerem coisas, né, erradas, enfim. Eu parto do princípio de que a pessoa fez em cima da visão dela, que não necessariamente é a correta. Por isso que eu gosto muito de dizer, Umbanda é chão de terreiro. A gente pode ampliar isso? Pode. Mas sempre com essa criticidade de entender que foi um homem que escreveu e sempre olhar, que é o que a gente pede aqui também, né? Porque a Beth e a Paty falou, porque a Beth e a Paty têm anos de experiência na Umbanda, tem uma casa, a gente vai decretar, tá talhado ali tá talhado na madeira, né? Assim que você fala, que eu falo na pedra. Tá talhado na madeira e agora o que elas falaram é lei. Não, é para vocês ouvirem, refletirem, olharem na sua prática, trazerem, perguntarem para suas entidades e ampliar isso para uma reflexão sobre a religião. Agora, peraí, deixa eu puxar um pouco mais aqui, porque senão, se deixar, a gente vai embora e a gente tá com tempo curto. Sobre os obsessores, tem 2 pontos que eu quero falar desse filme, né? O trabalho dos obsessores, forte. Peraí, deixa eu só terminar de responder ao que você perguntou, antes de você falar, segura aí. Para mim, 2 coisas muito importantes ficaram com esse filme. Primeiro, uma gratidão imensa por quem criou o filme, por quem construiu o filme, por essas pessoas que fazem um esforço por disseminar a consciência. É verdade. Eu agradeço porque às vezes eu fico muito triste. Pessoas próximas nossas que eu falo, mano, essa pessoa tem uma mediunidade linda, essa pessoa tem tanta coisa que agregaria para a religião.
e tá no mundo, né? Quer viajar, quer passear, quer... Olha, e eu já cansei de ver pessoas com... Olha, detalhe, pegar esse gancho do que você tá falando. Uma das coisas que eu já falei muito isso pra Beth aqui, eu tive a oportunidade de conhecer duas pessoas com comportamentos totalmente desajustados. E tive a honra de ver as duas pretas velhas que acompanhavam essas duas pessoas. E eu olhava assim e pensava, meu Deus. Que desperdício, né? Se essas duas pessoas decidissem na vida trilhar o caminho do bem, da caridade, do amor, pelo menos por si, né? E depois pro outro. E deixar a força dessas duas pretas velhas lindíssimas atuarem, a vida delas seriam, nossa, quase muito que melhor, perfeita. Né? E aí, pra mim que cresci na Umbanda, pra mim que tem uma visão... Eu sei que eu posso me considerar privilegiada. A maioria das pessoas descobre a religião muito tarde, ou numa E de fase maneira que triste. e às vezes numa fase que já fez muita besteira, enfim. Eu tive o presente de receber a ação da espiritualidade na minha adolescência. Então, eu pude já crescer de uma forma diferente, pensando diferente. Eu sei que isso é pra poucos, e agradeço a espiritualidade por isso. Então... Tem até um ponto, eu agradeço de coração. Eu agradeço porque realmente eu sei que a maioria não passou por isso. E aí, quando eu vejo um trabalho desse, eu fico grata, porque eu falo, gente, algumas pessoas aqui pelo menos vão ter mais consciência, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que me chocou bastante, acho que no fundo eu já meio que sabia. A gente no trabalho, a gente vê isso das pessoas que chegam, das pessoas que passam pela casa, mesmo como médium e tudo, mas... Foi pesado aquela fala inicial do filme, né? Os projetos que, infelizmente, são praticamente todos fracassados. Ou seja, quantas pessoas chegam aqui na Terra e desperdiçam uma encarnação por se perder nas distrações. Teve um atendimento do pai Joaquim recentemente que ele disse isso para uma pessoa, né? Ele falou assim... Tô tentando lembrar mais ou menos assim, mas foi assim, foi nessa linha. Você pediu muito para vir nesta encarnação. Você pediu muito para vir. Então, não desperdice, minha irmã. Foi bonito. Olha que eu tava incorporado, eu quase chorei. Então, assim, o Kardec, na verdade, ele já passou, para quem conhece a história do início, já foi assim como a Umbanda, né? Tem as suas dores, né? Veio com muitas dores para poder vir, né? O próprio Rivail, que é o próprio Allan Kardec, né? Passou por muitas coisas, foi muito rechaçado, né? Teve perseguições, assim como também o Zélio, né? Antes mesmo do Zélio, quantos não tentaram e não conseguiram, e aí a espiritualidade, por isso que eu falo, a Umbanda ela não veio só, ela não veio a partir do Zélio, ela já existia. Então a espiritualidade ela tem lá, vamos dizer assim de maneira infelizmente bem chula, mas o plano B não deu certo aqui, vamos tentar de outra forma, né? Por quê? Porque a evolução, a inteligência espiritual, a inteligência, né, dessas forças espirituais, elas precisam acontecer para a Terra poder evoluir. E meu filho, se não for com João, vai ser com Maria, vai ser com José, vamos trazer as crianças, vamos trazer novas pessoas e vamos trazer até que a Terra realmente evolua. Sim. Esse é o ponto, acho que de maneira muito rápida é isso. Agora, você já terminou essa parte? Já. Um ponto interessante é que a gente sempre fala aqui, a gente tem vídeos falando sobre os obsessores, o quanto fica mais claro, né? Lógico, a gente tem outros filmes retratando de obsessores, já indicamos aqui. O próprio Nosso Lar, primeiro mesmo, para quem assistiu, a história do André Luiz, né? O fato dele... das atitudes dele, né? Do suicida, né? Que você vai se suicidando aos poucos, tudo mais, por tudo que você faz com o seu próprio corpo, né? Só que você é um suicida de maneira lenta. E que interessante, eles obsidiam criança, faz as crianças sentirem ódio, né? Isso reforça, porque assim, né, o último vídeo a gente até fala isso, e depois de gravar o vídeo, às vezes a gente conversa aqui sobre o que a gente traz. A gente conversa antes, conversa durante, tem coisa que vem aqui na hora e depois. A gente não faz um roteiro, a gente bate um papo aqui com vocês sobre o assunto, né, dentro do nosso conhecimento e da nossa visão. E a gente até falou sobre isso, né, a questão da obsessão na criança. Tem coisa que a gente fala assim, eu sei que o que eu tô falando tem peso. Mas eu falo com segurança. É que o filme corrobora, né? Não, mas antes do filme, né? A gente gravou antes do filme. Sim. Então, assim, num primeiro momento, muita gente vai dizer, né? Nossa, mas ela tá falando que criança sofre obsessão? Isso não existe, porque eu também vim de uma
informação de que criança era pura, que criança era protegida pelo anjo da guarda porque era inocente. Só que a criança, e isso depois eu vim aprender com as entidades e depois ampliando isso, conversando com amigos do Kardec, com amigos de outras religiões, a gente vai ampliando, por isso que eu gosto desse bate-papo, você vai pegando aquilo que você sabe da Umbanda e comparando, vendo que só são formas diferentes de fazer a mesma coisa. E aí, a gente até falou isso, né, com a Samira no vídeo que a gente fez para os membros, essa coisa de que é diferente a forma de fazer, mas no final é a mesma coisa, você só está fazendo de outro jeito porque para aquele grupo que segue aquela religião faz mais sentido, que é o caso dos nossos protetores. Eles vêm no formato de preto velho, no formato de caboclo, porque é o que vai fazer sentido pra gente, é o que vai aproximar eles da gente. O Romp Mato falou comigo a primeira vez, eu estava num centro kardecista ali, participando de uma aula prática, não, de uma aula teórica. Eu quis, na verdade, eu nunca fui kardecista. Eu estudei o Kardec durante muitos anos. E eu nunca estudei o Kardec. Por conhecimento. Eu busquei por conhecimento. Porque, na verdade, dentro do Kardec, eu sempre dizia, né? Faltou a tabaque aqui. Tem uma coisinha que falta, né? Então, foi mais eu tinha 24 anos de idade. Foi para conhecimento mesmo. Então, e foi ali que ele falou comigo a primeira vez. E anos depois eu vim entender. E isso que é o mágico. Anos depois você vai entender muitas coisas que agora você não entende, que talvez a gente fique irritado até por não entender. Talvez a gente não tenha maturidade de entender. Então, agora, e a Paty viveu uma experiência parecida com o do Zélio, né? A entidade dela se apresentou lá, provavelmente com uma outra roupagem. Até ele ir pra Umbanda. Calça branca, cabelinho meio grisalho. Ele já se apresentou para mim assim, peço licença, inclusive, a ele para dizer. Camisa clarinha, uma calça branca. E tudo bem. E o mesmo... E é um caboclo, falando quase que parecendo um índio. Exatamente. Na Umbanda ele já se apresenta de outra forma, com outra roupagem, na linha de um caboclo de Xangô. E é o mesmo espírito. Então, a gente precisa transpassar o que a gente está vendo ali para a nossa realidade. Então, os nossos mensageiros na Umbanda são as entidades. Se você estiver na igreja, vai ser o Espírito Santo. Se você estiver na igreja católica... E por que é importante o conhecimento? Porque eles vão plasmar para nós, nos fazendo ver quando houver a necessidade, a versão que eles querem passar ou que a gente pode ver. Então é importante pra gente, principalmente os umbandistas, né, que estão iniciando agora, os mais jovens, que dizem pra você que você tem um preto velho e você já começa a imaginar um velhinho com um cachimbinho ou com um cigarro de palha, não necessariamente nessa mesma ordem. A gente já falou isso aí no vídeo que a gente fez, uma sequência das 7 linhas. A gente fala sobre todas as linhas, sobre os pretos velhos também. E ali a gente explica com mais detalhes isso. Então, isso é interessante, né? A gente entender isso dentro do nosso contexto, né? Então, mas você percebe que sempre a gente tem uma oportunidade de parar para pensar mesmo na raiva. Porque o filme ele exprime muito isso, né? O fato de você descer sua vibração, que a gente fala muito aqui. Então a gente tá sempre falando, você desceu sua vibração, você já vai comprometendo, na verdade, que o espírito ele possa te ajudar cada vez mais. Então, imagina assim, as entidades elas dão passe, né? Elas dão passe com as mãos e tal, e ali é emanado uma energia, né? Para cima do consulente, tirando os miasmas, as energias negativas, fluidificando, enfim. E conforme você vai pensando, por isso que tem pessoas que numa gira, eu sempre gosto de abrir a gira dizendo o seguinte, quando dá tempo, né? Quando dá tempo. A gente abre sempre a gira dizendo o seguinte, para as pessoas se conectarem com aquela energia, porque ela já começou a ser trabalhada no momento em que ela sai da casa dela na intenção de ir pro terreiro. Exatamente. Então, quando ela diz assim, ó, eu quero visitar esse terreiro, eu quero ir lá, já existe um trabalho em cima de você, do seu mentor falando assim, ó, continua, ande, vai. Sim. Né? Porque para você poder começar a se limpar e você se florescer com uma energia muito mais rica de fluidos positivos, para que você tome melhores decisões, para que você possa encontrar o seu caminho, para que você cada vez mais vai tirando as dúvidas que rolam no teu coração, para que você não se prejudique, para que você se ajude, para que você absorva essas energias. Exatamente. E eu acho que inclusive esse é o papel deles, né? Nos ajudar.
a visão do trabalho deles é muito importante porque ela faz a gente entender coisas que muitas vezes a gente ouve como questionamento. Agora, peraí, voltando à obsessão que você estava falando, senão a gente puxa um outro ponto. Calma aí. Você falou da obsessão das crianças. É porque você entrou na sequência, eu já ia esquecendo, Foi. Ainda bem que você lembrou. Tem um lado bom de não ter roteiro, né? Tem, a gente tem que se prender ali no que a gente está falando para não fugir muito. Mas volta aí. A criança... Volta aí, porque eu quero falar o seguinte... Que isso também corrobora com vídeos que a gente falou em dias atrás aqui. Não, na verdade, todo filme corrobora com o que a gente fala. Eu acho que ele faz um trabalho importante de trazer pro visual. Não, a mensagem porque deles a gente é visual, né? A gente precisa ver pra gente poder, de repente, entender melhor. Então, eu acho muito legal isso. É quando e com base em fatos reais, em coisas que acontecem. A gente faz formação pros médiums e a gente garimpa pra caramba algumas imagens e alguns vídeos que relatam como a entidade trabalha, como ela fica, né, na energia, ali nos chakras, trabalhando nos chakras. Então, realmente, todos nós temos os 5 sentidos, né? E o visual, ele é muito importante para quem a maioria quer de pegar, nós precisamos ver, né? Então, por isso que eu gosto agradeço que tenham pessoas fazendo filmes, mesmo que poucos. Agora, gente tem não, peraí, calma aí. Da criança, o que eu entendi ali, né? Trazendo o filme um pouco da realidade, pra gente não perder muito. Mas ele trouxe tudo que a gente falou, foi muito engraçado. A gente foi olhando, a gente falou isso no podcast. Que a gente falou, inclusive, agora, eu não acho que foi nesse da Escolha do Terreiro, eu não lembro qual agora, mas enfim. Nem sempre, então, a criança, ela cresce com rebeldia ou com ódio ou com raiva, nem sempre. É por isso que eu falo, cara, eu amo a psicologia e bato cabeça, mas não é tudo. Nada é uma coisa só, né? E por que eu falo isso? Por isso que a gente tem que ampliar a nossa visão pro espiritual. Porque uma coisa que eu falo com a Beth assim, né? É até engraçado falar, mas eu tô me especializando em obsessão. Tá estudando sobre? Eu tô me especializando em obsessão. De casa, e o que eu sempre digo é o seguinte, porque a gente já trouxe casos aqui, né? A Beth também já falou de uma filha dela mais a do meio, que às vezes um espírito vem com tanta revolta, e aí a matemática do 2 mais 2 ouviu alguma coisa do pai, ouviu alguma coisa da mãe, ela teve uma interpretação errada, isso foi revolta. Tem caso que sim, a gente não tá dizendo que não, mas não é só isso. Às vezes o obsessor, ele vai trabalhando na criança, como esse filme, como tem um trecho que o obsessor fala pra criança: seu pai te abandonou, seu pai não tá nem com você, quando o pai dela falece, desencarna. Então o que a criança cresce? Achando que foi abandonada, achando que o pai abandonou, achando que o pai não tá nem aí. Agora, isso no caso porque o rapaz morreu. Agora, e no caso que a pessoa não morre, que o obsessor fica lá dizendo: seu pai não liga pra você, seu pai não tá nem aí, seu pai isso, seu pai aquilo. Exatamente. E você cresce destruindo com aquele sonho de pai e filho, detonando com seu pai e com a amizade que vocês poderiam ter, por ódio, por raiva, que você não sabe nem da onde vem. Aí, lógico, você vai para uma terapia, ninguém tá dizendo que não seja uma verdade, porque eu acredito que todo mundo deveria fazer terapia, mas aí você vai para uma terapia e fica aquela coisa: então, mas foi seu pai, você tem que entender seu pai, você tem que perdoar seu pai, porque seu pai é isso e aquilo. E às vezes não é uma questão do perdoar o pai, é de entender da onde nasceu, aonde que esse nó, ele não nó, mas onde que esse fio se quebrou. Ou ainda olhar a coisa com uma maturidade, né? A gente fala isso, às vezes a Paty comenta de coisas que a mãe dela fazia e tudo mais, e eu trago essa visão para ela, né? A sua mãe estava numa fase, numa época, onde a educação era do jeito X, e ela tinha uma filha do jeito Y. Então, para ela, aquilo era uma forma de fazer certo. Para quem não... Então, eu procuro trazer, que é o que o psicólogo faz, né? Ajudar a pessoa a pensar de uma outra forma, aonde essa sensação que pode ter sido implantada tanto pela sua própria interpretação, que a gente nunca pode dizer que é uma coisa só. Por isso que eu falo que quando o psicólogo ele tem uma visão espiritual, é um pacote completo. É um pacotinho, né? Completo. E assim, nem pode ser, sim, que houve ali um obsessor te atrapalhando nas interpretações, te ajudando a interpretar errado, mas pode ser você também ali com seu olhar de criança. Que a Beth tá falando, só para falar rapidinho. Eu tenho que defender minha área, né? A linha da psico, também. Né? É assim, a Beth, quando ela fala da minha mãe, é que assim, a minha relação com a minha mãe sempre foi muito difícil, porque ela é uma pessoa realmente muito difícil. Ela é uma pessoa muito sofrida, enfim, vários pontos. E eu cresci acreditando muito que ela não gostava, que ela era isso, que ela era aquilo. E as pessoas ao redor também contribuíam com esse pensamento. Sim. Mas aí eu cresci com um certo sentimento negativo em relação ao que ela sentia. E aí eu pergunto hoje, né? Quem sabe
que não era só a minha interpretação em relação ao que ela tinha sobre mim, mas era, primeiro, as influências externas das pessoas que tinham suas opiniões em relação a de como ela me tratava. Porque, por exemplo, você tá aqui com uma criança, você trata mal o seu filho. Às vezes a gente expressa isso, pô, mas não trata assim seu filho. Sim. Não trata assim, por que você tá falando desse jeito grosseiro com ele? E às vezes ele tá lá na porta ouvindo, ou ele tá ali com você. Então, joinha. E aí o que acontece? Aí automaticamente acontece o quê? Ele começa a ter uma interpretação, poxa, as outras pessoas estão falando isso é porque ela não gosta de mim. E aí vem o obsessor, junta, tá vendo? Tudo, sua mãe não gosta de você, sua mãe... Então, às vezes a gente cresce com tantas dores e não sabe nem de onde veio isso. Na verdade, como a gente costuma falar... Isso relata no filme também, é muito bonito. Isso é uma frase perfeita, nada é uma coisa só, né? Assim como ninguém é. Então, o que acontece? Tem o caso dos espíritos rebeldes. Tem gente que já tem um espírito que incorpora já vem de outras encarnações, que já tem uma rebeldia do próprio espírito, e é difícil mesmo, é aquela criança difícil, mas não é uma regra. Tem criança que é difícil, que tem as suas, né, os seus rompantes, é malcriada, etc e tal, mesmo o pai dando educação, ensinando e cobrando ali, porque às vezes também tá ali com o obsessor para infernizar ele ali e ajudar ele a ter aquela reação e ao mesmo tempo a ter... Então assim, o filme retrata isso. E eu gostei muito, por quê? Porque foi uma preocupação, né? Eu falei assim, eu vou ser rechaçada porque eu tô falando uma coisa que vai de contra o que muita gente pensa. Criança é pura. Uma vez eu até, como psicopedagoga, discutindo com uma moça que era pedagoga, ela, mas criança é pura, criança vem limpinha, criança são as pessoas que estragam. Eu falei assim, olha, realmente, essa é a teoria. Mas na prática, né, eu tenho mais de 20 anos de profissão, na prática a gente vê que não, tem criança que tem maldade sim, né? Eu tenho até uma amiga que está terminando na USP uma tese de doutorado onde ela traz justamente isso, a psicopatia infantil. Então tem sim crianças recentemente, a gente teve um caso de uma menina de 7, 8 anos que colocou fogo na casa e quase matou os avós. Eu tive um aluno que colocou um gato no micro-ondas. Então, assim, tem crianças que têm essa essência, seja um obsessor ali que veio de outras vidas. O que não é o caso do filme, tá? Graças a Deus ali. Ali é um pouco mais ali leve. As crianças eram boazinhas. Eram boas, tal, e elas realmente estavam assediadas por conta das circunstâncias. Que o espírito tem acesso a outro espírito. E não importa se esse espírito tá na forma de uma criança ou de um adulto. Agora, um ponto que eu não comentei com a Beth, mas eu vou falar aqui e que acredito muito que todos os dirigentes de qualquer casa desse universo deveriam assistir esse filme, independentemente... ele é muito bom pra quem é dirigente também. Independentemente das religiões, independentemente de placa, enfim. Por quê? Porque relata uma coisa que a gente tem falando aqui também, 2 vídeos falando sobre líderes, falando sobre o trabalho de um líder, enfim, na Umbanda, né? Que a gente traz pra Umbanda, porque somos umbandistas, enfim, mas eu acho que cabe para todos. A importância de um líder, como na empresa, como qualquer outro líder, de qualquer outra finalidade, de qualquer outra, né, de qualquer outro formato, o quanto nós temos um peso em cima do que nós estamos fazendo ali. Né? E quando você decide abrir uma casa, quando você decide escolher uma casa para trabalhar, que eu acho que é esse bate-papo que eu quero, que a gente quer ter aqui, é de entender que tem muitas coisas por trás disso. Né? Por mais que você escolha, essa escolha ela não é só sua, às vezes foi um ato mesmo que você decidiu, às vezes pode ser alguma coisa que você falou, se isso aqui não der certo, se eu não conseguir, eu vou abrir uma casa para casa poder me ajudar. Se eu não conseguir atender na vida aquilo que eu preciso de fato, então eu vou abrir uma casa porque assim a casa vai poder me ajudar, eu vou ajudar, ela vai me ajudar a crescer e eu vou ajudar outras pessoas. Então, não é só abrir uma casa e colocar pessoas lá dentro e fazer... Vou tocar. Hoje em dia a gente vê muita coisa na internet. Eu vou ser bem sério, eu não gosto muito não. Eu não gosto muito de ver não. Porque aí, que assim, é tanto absurdo que isso acaba manchando a minha própria energia. Porque eu olho e não tem como não julgar. Você não tem como, não tem como você não julgar cada cena. Aí você fala... Não deveríamos, mas é difícil. Nosso lado humano... Tem coisa que chega, é a porcaria do algoritmo, né? Você vê um aí, daqui a pouco você vê vários. Tem uns vídeos que chegam pra mim que eu fico lá. Esse aqui não me interessa, esse aqui não me interessa, esse aqui não me interessa. É ruim, às vezes, ver muito. Porque, porra, a gente tem que olhar também os bem feitos. Tem muitos casos que são bacanas. Mas não são tão registrados, né? Não são. Como as coisas boas, né? A gente não costuma ver tantas coisas boas, mas vê muitos ruins. Agora, pontos que me chamaram a atenção. O líder que desperta no médium uma vaidade que ele já tem. Que talvez ele estava tão escondidinha, né? Do tipo... Eu vou te transformar no melhor médio desse mundo. Meu filho não tem o melhor médio desse mundo.
vou ajudar você a despertar o médio que tem em você. Aí sim, acho que cabe mais. Mas o melhor médio do mundo é aquele que tá dentro da sua cabeça. Mostra como às vezes a gente acaba criando a nossa própria cobra, né? Nós a que vai picar depois. criamos nosso próprio algoz. Porque porque esse cara foi um algoz para esse dirigente. Ali, esse filme, ele é direcionado tanto para pessoas, né, gerais, que às vezes não, para pessoas, né? Que aí é porque ele traz... Mas ele traz também essa visão daquela pessoa que vai assumir uma responsabilidade de uma casa, né? Ele fala sobre essa questão da importância de você ter esse olhar. Tem uma fala da mulher do ator principal, vamos dizer assim. É do Edson Celulari que faz o... Não dele, do que era o principal lá da casa, o responsável da casa, que eu não vou lembrar o nome. Ele tem, a mulher dele fala uma coisa para ele que é muito constante na nossa realidade. Aquele homem que fala as palavras bonitas lá não está sendo o homem que está aqui dentro da nossa família. Porque ele era muito... Houve um momento Você tá dando spoiler. Não, mas eu vou já até pôr no começo já. Houve um momento que ele foi um pouco rígido com o filho dele, né? E ele estava preocupado com a casa não fechava. O negócio dele era a casa não fechar. Então, e não pensava na família também, Exatamente. né? No seu grupo menor, que também estava ali passando dificuldade, tirava deles para dar para os outros. Então, tudo isso depois, de alguma forma, veio cobrado dele. Então, é legal porque traz essa visão para aquele que é líder, né? De que você tem que ser o exemplo. O exemplo começa por você, nas suas ações. Você não pode falar, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você não pode... E você tem que pensar naquilo que você faz. Como você deu exemplo. O médium que virou depois o obsessor dele foi a pessoa que ele começou lá atrás a provocar, né? A provocar uma vaidade que, na verdade, ele já tinha. O que tem muitos de nós aqui, dirigentes, que acabam fazendo. Nosso trabalho é justamente o contrário, né? Nosso trabalho constante é de tentar tirar a vaidade do médium. Mostrar para ele que essa vaidade não vai ajudar, que essa vaidade vai atrapalhar, inclusive energeticamente, os trabalhos das entidades da pessoa e aí a casa, numa forma geral. Então, nosso trabalho é geralmente na contramão. Tem esse vídeo que nós fizemos de obsessão, por exemplo, e relata muito isso, né? Do quanto os obsessores não querem que aquela casa elas cresçam e que, consequentemente, elas acabam trabalhando a vaidade de todo mundo, os gaps, né, de todo mundo, as sombras de todo mundo, para poder fazer com que aquilo não ande. Agora, e esse ponto do trabalho do dirigente, ele foi muito importante, assim como também mostra que todos nós encontramos nossos amigos de laço aqui, espiritual, que vem para nos ajudar a construir essas pontes e fazer as coisas acontecerem. E mostra também que o quanto, por exemplo, hoje eu vejo muitas pessoas milionárias, eu conheço pessoas, inclusive milionárias, e que não dão um centavo para ajudar com nada, nenhum projeto grande, nenhum filme dessa magnitude, de nenhuma casa que faça um trabalho sério. E assim, e aí isso também vai ser cobrado, porque o que as pessoas estão fazendo com essa riqueza? Exatamente. Né? Que é uma riqueza que não é espiritual, mas ela é da terra. E passageira. E, inclusive, ele tem um amigo que tem muitas posses, né? Que tinha a missão de ajudar a casa. Que tinha a missão de ajudar ele e ajudar a casa. Né? E, no entanto, ele negligenciou essa ajuda durante muito tempo, né? E é engraçado, porque a gente tem que pensar nisso também. As pessoas, às vezes, a gente entra numa casa, a gente não sabe o nosso propósito ali dentro, de ajudar aquelas pessoas que estão ali, de ajudar aquela casa a crescer. E às vezes a gente entra na casa e começa a ser vaidoso, e começa a ter inveja, e começa a ter raiva, e começa a ter a competitividade. E a gente não para minimamente para pensar assim, pô, peraí, esse sentimento não tá me ajudando. Sim. E não ajuda por quê? Porque não tem, às vezes, o conhecimento, não quer enxergar a realidade de si, não tem um autoconhecimento. Agora, o mais lindo de tudo, pra gente ir fechando aqui, é o amor que eles têm por nós. E aí eu vou dizer o seguinte, como eu já, por experiência... Você tá errando, você tá fazendo tudo que você é não era muito pra cabeção, você é um troglodita na vida muitas vezes. Às vezes é rude com eles, porque tem pessoas que briga com eles ainda, quem é esse povo, quem é essas entidades e tudo mais, e eles estão ali te dizendo assim, ó, eu te amo. Do jeitinho que você é. E estou aqui te esperando. E nós estamos juntos sempre. Exatamente. Cara, não teve como não cair nas lágrimas ali. Porque eu, por muitas vezes, e não foram uma, nem duas, nem 300, eu brincava. Às vezes a Beth já me ouviu falar isso também. Já falei isso muito tempo sozinha.
Quando eu olhava que eu não gostava da Umbanda, tem uma história com a Umbanda que é uma piada, assim, praticamente nascida dentro da Umbanda, mas eu não gostava da Umbanda, porque eu olhava a Umbanda através da ótica, a interpretação dos homens que faziam besteiras, né? Por isso que eu falo, cara, para de ficar olhando tanta coisa ruim que as pessoas postam da Umbanda. Ah, Patrícia, mas eu gosto de rir. Eu gosto de me divertir. Meu, vai ver outra coisa, vai ver coisas bacanas, vai procurar coisas, casas legais e sérias. Se você for olhar os homens, você desiste mesmo. Desiste porque eu corri da Umbanda durante muitos anos por olhar somente o homem. E me arrependi em alguns momentos com isso. Eu já cheguei a me arrepender muito. E eu lembro que teve uma vez que eu falava assim, meu Deus, Beth, no dia que eu desencarnar, eu tenho até medo de encontrar com as entidades, porque o que eles vão me mostrar eu não quero nem ver. E aí o Caveira, teve um período que eu me senti bastante culpada, por isso né? que você ficou assim, você se imaginou passando por aquilo Me imaginei tudo. por várias coisas, esse filme me extraiu várias coisas. E aí eu lembro que não, mas o amor por eles, essa parte do choro, o amor que eles têm por nós é incondicional. E assim, né, é porque eles são mensageiros de Deus, a prova é essa, né? E aí, aí o Caveira falou assim pra mim, né, ele falou assim, tá tudo bem, tudo está dentro do seu tempo. Você precisou passar por tudo isso até para você se conhecer e saber como você era e o que você precisava mudar. Tanto que eu nunca esqueço, logo no início, na primeira semana, assim, que eu decidi frequentar a Umbanda, os meus mentores disseram que muitas coisas que precisariam ser feitas, eu precisaria mudar muito dos meus comportamentos e pensamentos. Claro, porque senão eu não estaria aqui, senão eu não teria vivido tudo isso, senão eu não teria transformado. Né? Então, hoje eu sou uma pessoa que eu posso dizer, a Umbanda me transformou. E eu já vi muitas transformações também. Então, isso é você internalizar o amor que o espiritual tem por nós, mas mais do que isso, você por você mesmo. Então, quem são então os mentores, os guardiões na nossa vida? Eles são os nossos amigos espirituais que estão todos os dias com a gente, estão todos os dias com a gente dizendo assim, ó, não desista, caminha, anda, vai, só caminha e o restante vai acontecer, as coisas vão acontecer. E você quer ajudar? Caminha. Você quer tomar uma direção melhor? Caminha, não acha, não fica se culpando, não fica se prejudicando e se observa. Se você conseguir se observar, o resto vai. Exatamente. Resumindo, né? A gente quer recomendar para quem quiser assistir. Vale muito a pena. Traga para sua realidade o filme. Traga que você vai, alguma coisa você vai encontrar aí. Ele fala sobre muitas coisas importantes para nossa vida, muitas coisas importantes para nossa encarnação, para as nossas escolhas, para o nosso comportamento. Ele fala sobre coisas que às vezes a gente foge, na verdade está na nossa missão, né? Tá combinado, como eles chamam, tá no nosso plano encarnatório. Então a gente planejou viver isso, chega aqui a gente quer fazer outras coisas que não vão agregar nada. Porque o mundo está cheio de distrações, como o Caveira fala. Exatamente. Então, coisas que a gente tá buscando fora aí, pode ser que seja distração da sua missão aqui. Eles falam com a gente sobre essa questão dos obsessores, que a gente tem trago muito, né? A gente tem estudado bastante, porque realmente estamos com essa lição de casa, pelo número de pessoas que estão passando por isso, para poder falar com mais autoridade sobre o assunto. Existe muitos espíritos influenciando crianças, influenciando pais e mães, influenciando pessoas nas suas ações, no seu dia a dia, e ali mostra de uma forma muito real como a coisa acontece, né? Porque aqueles fatos são todos reais, são baseados em histórias que aconteceram, e aí eles estão relatando como uma consciência coletiva, uma forma da gente ver e entender que isso está acontecendo com a gente também o tempo todo. Ali fala sobre relação de pai e mãe. Se você tem um filho, se você tem uma filha, se você é pai, se você é mãe e tem dificuldade de lidar com aquele espírito, de alguma forma você escolheu isso. Então, assim, existe um filho, né, de uma das personagens, do principal obsessor ali de todos, que tem um ódio do pai, né, que não foi amado pelo pai, o pai disse que não escolheu ele, e realmente, de certa forma, ele antecipou aí um processo que já ia acontecer de qualquer forma, mas não na encarnação que eles viveram. Mas seja como for, existe uma fala do pai José que é muito perfeita, porque assim, é uma coisa que eu acredito de verdade, e por observar muitos médiums, muitas pessoas, assim, por anos, eu posso dizer com certeza, tá tudo certo. Tá tudo no devido lugar, tá tudo acontecendo como deveria acontecer. Ainda as coisas ruins, porque são frutos da sua escolha, frutos das suas atitudes. Só que a gente tem que ter cuidado com essa interpretação. Porque quando a gente fala que tá tudo certo do jeito que tem que acontecer, não significa que a gente não tenha que não andar. Ou não mudar, avançar, exatamente. não se reconhecer.
não se observar, né? Não é se culpando, é andando. Às vezes, o que você está vivendo, você pode mudar. Você escolheu viver aquilo, de repente, até para aprender a ter forças de dar a sua opinião. Vou dar o exemplo de uma mulher que, por exemplo, sofre num casamento onde ela tenha alguém narcisista, ou ela tenha um marido que seja... Como é que tá aquele termo que agora estão usando muito dos maridos que batem mulher, que... Tem um termo correto, eu não me lembro agora a palavra correta. Feminicídio? Não. O feminicídio é quando mata, é o ato, né? É o ato. Mas tem um outro termo que eu não vou lembrar agora. Mas enfim, se vocês lembrarem, coloca aí pra gente no comentário. Então assim, se você tá vivendo com um marido assim, você não precisa viver com ele, como a gente já ouviu, né? Pessoas dizer, é meu karma, eu tenho que aguentar até o mesmo, final. Relações tóxicas no geral, seja com parente, com mãe, com pai, com marido. Você não precisa conviver, mas você precisa aprender a lidar com aquilo, não sofrer com isso e resolver isso de uma maneira muito saudável, né? O filho que de repente é uma criança rebelde, é um espírito rebelde, de alguma forma você aceitou ele como um filho, que seja em outra vida honesta, enfim, você aceitou. Então assim, minimamente você tem que fazer ali o que lhe cabe. E mesmo que porque isso é uma coisa que eu defendo muito, né? Porque é a família que você tem que estar junto. Às vezes você está com um familiar tóxico que te faz mal, que veio como família, mas chegou aqui, despirocou num processo que vai te atrapalhar. Você não é obrigada a ficar com uma pessoa, a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas minimamente não odiar, né? Não ter raiva, não querer se vingar, porque isso de alguma forma veio pra gente porque tinha Eu acho que não é nem não querer, porque o querer a pessoa já quer, tanto que é um sentimento que vem. É perceber o seguinte, o que eu vou ganhar com este sentimento de ódio, o que eu vou ganhar com o sentimento de querer voar no pescoço de alguém, de querer matar, de querer, enfim. Se culpar, é que às vezes tem pessoas que tem vergonha de buscar ajuda, ainda que seja profissional, porque ela não quer ser vista como uma pessoa suja. Mas nós somos seres humanos. E se uma a gente pessoa que faz tem coisas isso, politicamente erradas. Né? A gente já viu muita gente que não seguiu a Umbanda porque não se acha capaz, não se acha... Isso é uma verdade. E não cultivar, né? Ele traz essa mensagem do olhar o que você está fazendo, porque isso vai ter uma consequência, de não cultivar o ódio e a raiva de ninguém, porque você não é obrigado a viver com uma pessoa que te faz mal, uma pessoa que fez alguma coisa que te magoou, que te decepcionou, mas você não precisa desejar mal a ela, você não precisa fazer mal para ela. Ou pelo menos observe-se, porque... essa história de fazer aquilo trabalho... Aquilo que você deseja é que você que joga, né? Você joga pro outro aquilo que você tem. Então, quando eu tenho raiva de você, quando eu tenho ódio de você, quando eu quero te matar, fazer alguma coisa assim do tipo, meu, isso tá aqui, isso tá me ferindo primeiro, né? Porque se eu tô jogando isso pra você, é que essa sujeira tá em mim. O ódio é um veneno, né? Tem até Shakespeare. Fala que o ódio é um veneno que mata você, né? Um veneno que se dá pro outro, mas mata você, né? Então, é um veneno que você quer dar pro outro, mas é você que morre. Então assim, eu tenho... Beth, você não tem ninguém que você não goste, que você não queira estar perto? Tem, né? Na vida eu tenho um monte. Você vai convivendo com pessoas já afastei de um monte. Você fala, não quero essa pessoa perto da minha vida. E às vezes não é que você não gosta, tá? Tem esse grupo. E tem aquele grupo, cara, que a pessoa não tá agrega, fazendo, né? Não tá te agregando em nada, muito pelo contrário. Mas e nós podemos escolher sim. E eu não desejo mal pra ninguém, não vou atrás de fazer trabalho pra ninguém, até porque nós não pregamos essa parte da religião. A gente prega o amor, o autocuidado e desejo que a pessoa seja feliz bem longe de mim. Cara. A vela tá cara. Vela tá cara. Eu desejo que a pessoa seja feliz longe vela de mim. Pra todo mundo aí, não. Então vão assistir o filme, peguem a lição que couber. Se quiser, comentem aqui pra gente o que ficou pra vocês, né? Tanto do que a gente falou sobre do próprio filme. Ou se vocês discordam também, olha, eu ouvi o filme, mas na minha visão, eu acho isso, tá tudo certo, é que a gente não tem nenhuma verdade absoluta. Os nossos amigos espirituais, eles... se você ouve, se você não ouve, se você incorpora, se você não incorpora, não importa. Não está sozinho. Ninguém viu nessa terra apagão. É simples assim. Então, é isso? Bom, se você gostou, curta, compartilhe, comente. Seja membro. Seja membro da nossa comunidade. Vamos estudar mais sobre a nossa Umbanda. Principalmente para quem é médium. E a gente agradece vocês terem ficado. A nossa gratidão é que Oxalá nos abençoe, nos dando direção, nos dando força, tirando aí todo dia as nossas dúvidas que nos impedem de caminhar melhor. Um abraço. Tchau, tchau.